Eu quero refletir hoje sobre os filhos e as filhas de Deus e os filhos e as filhas do diabo. É o texto bíblico que fala isso. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. É uma expressão forte para nós hoje. Falar em diabo, pastor, o que é isso? Mas a Bíblia fala do diabo. A palavra diabo, do grego diabolos, significa o caluniador. Aquele que mente. Por isso que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, do engano. E quem mente e quem espalha o engano é filho do diabo. Também a palavra Satanás, que é outra palavra usada por Jesus, referindo-se ao mesmo personagem, significa o adversário, o inimigo. Satanás é o inimigo. Mas ele também é chamado de Lúcifer, que é luz. Porque sempre quando se manifestou e quando se manifesta e é visível, ele é luz. A maioria de nós imaginamos o diabo clássico, né? Das figuras da Idade Média, com chifres de bode, com pés de bode, uma cara humana horrível e até um rabo de bode, cheirando enxofre quando chega. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, mas aqui parece que é coisa do diabo, porque tem um cheiro de enxofre. Se você for tomar água mineral em certos lugares, em Água de São Pedro, por exemplo, você vai pensar que você está no inferno. Mas é aquela água sulfurosa, não tem nada a ver com o diabo. Pelo contrário, o diabo é perfumado. E a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Por isso que ele é enganador. A pior mentira é aquela que tem maior conteúdo de verdade. E os ensinos diabólicos têm muita coisa de verdade, que enganam, que iludem. Quando Deus inspirou João a inicialmente falar e produzir esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele se preocupava muito com uma heresia que tinha se infiltrado nas primeiras igrejas cristãs, chamada gnosticismo, que vem da palavra gnosis, no grego conhecimento. Mas isso sempre existiu. E esse tipo de heresia sempre existiu, mas estava entrando dentro das igrejas. Até hoje nós temos. Temos inclusive círculos gnósticos ainda em nossos dias. Mas essa ideia de que você adquire um conhecimento especial através de ritos, de uma iluminação, de iniciações dentro de mistérios transcendentais, não estou dizendo outras expressões, mas nessa questão, isso é algo que sempre caracterizou e até hoje caracteriza ainda muitos grupos. E infelizmente isso entra dentro das igrejas evangélicas com outros nomes. Não se fala de uma iniciação, mas fala que você tem que ter algumas certas experiências para ser mais crente que o outro. Para você ser um crente plus, um crente de primeira classe, você tem que passar por uma coisa e falar mistérios. Já ouviram isso? Isso tem. Mistérios, que era a mesma coisa que o gnosticismo pregava, que até hoje é presente. Enquanto que o evangelho é uma coisa simples. Alguém disse que o evangelho é tão simples que a maioria das pessoas tropeçam na sua simplicidade. Por causa disso, evangelho é escrito para ovelha. Ovelha pasta, né? Evangelho não é para girafa. Girafa tem que ficar com o pescoço erguido, procurando as coisas altas. O evangelho está aqui, claro, claro, claro. E é o que a igreja de Jesus pregou em todo o tempo. Mas os filhos do diabo que vão atrás dos enganos e que através disso trazem tantas coisas que prejudicam, no entanto a Bíblia diz que eles são reconhecidos e que quem é de Deus não será iludido. Jesus Cristo, falando sobre os últimos tempos, ele disse que aumentaria o número de falsos profetas. Não se assuste com o número de falsos profetas, com o número de heresias que surgem. De vez em quando alguém fala, pastor, mas está tão confuso. Para quem está em Jesus não fica confusão, porque o Espírito de Deus nos conduz através da sua palavra à verdade sempre, mas ela é simples. No entanto, vai aumentar. Eu já tenho dito aqui, dias piores virão. Esse é o nosso consolo. Por quê? Porque quanto piores forem os dias, mais próximos está a volta de Jesus. Não nos assustemos, mas estando em Cristo, nós somos guardados, somos protegidos. O seu Espírito nos protege e nos ilumina, a sua unção, conforme já temos visto aqui nesse texto. E a palavra de Deus em João traz isso com muita clareza. Mas Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgiriam profetas e falsos profetas que fariam sinais e prodígios e maravilhas tais, que se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos. Se possível, mas não é possível.
Agora, infelizmente, alguns escolhidos ficam balançando tanto que deixam de fazer tudo o que Deus quer que ele faça. E prejudica a propagação do evangelho, quando ficam divididos, indo atrás de ventos de doutrinas, conforme a Bíblia mesmo declara, correndo para cá e para lá. Vamos nos firmar na palavra de Deus, vamos nos firmar na igreja que prega esta palavra. Esta igreja, uma igreja onde você está, você que participa conosco, firme-se na igreja de Jesus, numa igreja que prega a palavra. E a palavra declara isto, os filhos de Deus e as filhas do diabo. E o versículo 7, agora sim, coloca o 3:7. O 3:7, que fala sobre os filhos de Deus praticam a justiça. Vamos ler juntos? Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Muitos creem ainda que vão conseguir agradar e receber coisas boas através desses mistérios. Agora, quem é nascido de Deus é caracterizado pela prática da justiça. O que é justiça? Coisa reta, coisa certa, o equilíbrio, a equidade. Justiça é a honestidade, justiça é a verdade. Quem é justo fala a verdade, quem é justo vive a verdade, quem é justo cumpre os seus compromissos, quem é justo age conforme as leis, em todas as áreas. Isto é justiça. E trata com justiça todas as pessoas ao seu redor, com amor, mas com justiça também. Nós nunca nos justificaremos pela nossa própria justiça, porque por mais que nos esforcemos, nós ainda falhamos. E a nossa justiça não é justa. Deus é o justo juiz, só Ele. No entanto, quem é nascido de Deus é justificado. A justiça de Jesus, o justo, que na sua morte na cruz e ressurreição nos deixa o seu Espírito Santo, ela é como se, há uma expressão que diz que ela é imputada. A justiça dele é transferida para mim. E quando Deus olhar, justamente no dia do julgamento, quando ele olhar, ele não vai ver ali eu, ele vai ver o sangue de Jesus. Ele vai ver aquilo que me justifica, aquilo que justifica você. Por isso, eu tenho que ser justificado. Agora, sendo justificado, eu tenho que cada vez mais me assemelhar àquele que me justificou, como um preito de gratidão. Então, por que você faz coisas boas? Eu faço coisas boas não para conseguir coisas boas. Eu faço coisas boas porque a melhor coisa já me aconteceu. E eu faço coisas boas como agradecimento. Quando eu faço a coisa certa, eu estou agradecendo. Minha mãe dizia para mim, quando no Dia das Mães, uma vez eu tentei fazer um presente bonito, tal, que deu tudo errado, mas ela virou para mim e falou assim, o melhor presente que você me dá é você ser um bom aluno, é você me obedecer, esse é o melhor presente que você me dá. Qualquer coisa que já foi dita e você como filho ou filha ouviu, não é mera coincidência, toda mãe fala isso. E ela está certa, e pai também. E Deus também. A melhor maneira de você agradecê-lo pelo fato de que ele justificou você é cada vez mais pedindo a ele que a justiça dele não apenas sirva para justificá-lo, mas que ela seja vivida por você no dia a dia. Não seremos perfeitos, e ser justos não é ser perfeito, somos justificados. E o Filho de Deus, ele pratica a justiça. Agora, os filhos e filhas do diabo, versículo 8a. Vamos ler lá? Todo 8, vamos ler juntos? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo na cruz destruiu as obras do diabo. Toda maldição foi destruída na cruz. Os infernos, em relação ao crente, os demônios estão debaixo dos nossos pés. Nesse sentido, eu não tenho que ter medo do diabo. Nesse sentido, o crente não tem que ter medo da macumba. O crente não tem que ter medo de ações malignas, da inveja, do olho gordo. Sabe qual a solução para o olho gordo? Uma vez alguém brincou dizendo para mim que era colírio diet. Eu digo que é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Eu estou revestido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nada pega.
Você não tem que ficar impressionado com nada. Ah, o meu vizinho fez isso, a minha vizinha fez aquilo, fulano fez assim, o ciclano entrou aqui em casa, a orquídea murchou. Murchou porque você não cuidou direito dela. Minha esposa vai te ensinar a cuidar de orquídea, qualquer dúvida, ela cuida. Mas você tem que fazer isso e a gente fica pondo o diabo. Sim, ele tá no papel dele. Mas as obras do diabo foram destruídas por Jesus na cruz, amém? É o que a palavra de Deus diz. Agora, os filhos do diabo e as filhas do diabo ficam na prática do pecado. Ué, mas o crente não peca? Peca. Mas o pecado no crente é um acidente. Tem que ser um acidente, cada vez mais acidental. Não pode ser comum. Não podemos sentir prazer no pecado. Tenho falado porque esse livro diz isso com muita clareza. Em nenhum momento Deus afirma na palavra, e nem nesta carta, que o crente é impecável, que o crente não peca. Não. Filhinhos, eu escrevi isto, está lá no capítulo 2, versículo 1. Esta carta foi escrita, a palavra de Deus está aqui para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, porque ainda pecamos, estamos num corpo de pecado. Só que o crente tem que cada vez mais se entristecer com o pecado. E quando você se entristece é porque o Espírito Santo de Deus está em você, tocando em você, mexendo com você. Ah, mas eu não sou filho de Deus porque eu ainda estou pecando. Não. Você está consciente do pecado, aleluia. Isso é sinal de que você é filho de Deus. Você tem que confessar e abandonar. Mas eu confesso e abandono. E vai assim lutando. E se fortalecendo, vendo quais as suas áreas mais fracas. Por isso é importante a confissão de cada pecado para Deus. Porque você vai confessando, você vai mencionando o seu erro, você vai se conscientizando quais são os pontos fracos da sua vida. E você vai se fortalecer. O filho de Deus não se identifica. A prática do pecado, pecar prática, fazer a prática, o pecado é uma coisa prática na sua vida constante. É o que o texto diz no versículo 9. Vamos ler o 9 também? Leamos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. A semente divina é o Espírito Santo que entrou em nós. E ele, que é o próprio Espírito de Cristo em nós, é que vai nos levar a não ficarmos contentes, não nos acomodarmos, mas nos incomodarmos com o pecado. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. As obras revelam quem nós somos e a nossa filiação. Vamos ler lá novamente o 10, agora o 10 inteiro. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aí está, pelo fruto se conhece. E o fruto que caracteriza o crente, o nascido de Deus, o filho de Deus, é o amor. Os filhos e as filhas de Deus produzem amor. Os filhos e as filhas do diabo cultivam o ódio. E sobre o amor, versículo 11. O amor é uma mensagem antiga. Vamos ler? Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ela é antiga porque em toda a Bíblia há a mensagem do amor. Lá na lei, nos livros da lei, fala-se sobre o amor. Aquela palavra de Jesus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, está lá na lei, no Pentateuco, na Torá, que os judeus chamam os primeiros 5 livros da Bíblia. Está lá a ordem para o amor. O amor é a base de tudo. E por isto, nós sabemos, e a igreja cristã desde o início, porque Jesus Cristo ressaltou como nenhum outro o amor. E o amor, a mensagem do amor de Cristo provocou uma verdadeira revolução em todas as culturas onde chegou e até hoje provoca. Nós não conseguimos entender o mundo, mas todo mundo fala de amor porque Jesus falou de amor. Mas no início não era assim. Uma das razões porque os cristãos eram rechaçados no antigo Império Romano e alguns grandes imperadores romanos, aqueles que foram mais cuidadosos, expandiram as fronteiras ou massacraram os inimigos, eles eram os que foram alguns deles que mais perseguiram os cristãos. Marco Aurélio, chamado do imperador filósofo, ele tem frases lindas, maravilhosas. Ele foi um dos que mais promoveu perseguição aos cristãos. Sabe por quê? Porque ele dizia que a mensagem cristã
tornava os soldados afeminados. A mensagem cristã, ela falava de perdão, ela falava de amor, então ela era contrário ao espírito belicoso, ao espírito de guerra. Vai falar de amor para o Putin agora. Vai falar do perdão para o Putin. O que ele vai fazer com você? Ele vai mandar aquele canhão estourar a sua cabeça. Sim. Esses generais valorosos, então, o amor não combinava com o Império Romano expansionista. E por isso eles perseguiam, realmente era uma mensagem subversiva, a mensagem do amor verdadeiro é subversiva. Por isso a maioria dos países cristãos são nominalmente cristãos. Porque eles não seguem o Putin e se diz agora cristão, ele era ateu, porque ele foi da KGB, né? Durante 15 anos, agente secreto da KGB, chefe depois da KGB, e depois se tornou presidente, e ele fica fazendo lá o sinal da cruz ortodoxo o tempo todo. Mas na verdade não é, porque a mensagem do amor de Cristo não combina. O ódio, sim, caracteriza os filhos do diabo. O ódio não pode ser cultivado pelos filhos de Deus. O versículo 12, que fala desse ódio que é antigo, e nós vamos ler o 12 o 13, vamos ler então? Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãs, não se admirem se o mundo odeia vocês. O ódio caracteriza os filhos do diabo. Cultivar o ódio. Ah, mas eu não odeio, pastor, mas eu oro para que ele sofra o que ele fez por mim. Eu já vi um irmãozinho falando isso. É pecado orar para a pessoa quebrar a perna, pastor? Eu falei, é. Ah, mas aquela pessoa praticamente matou um membro da minha família. Eu não quero que ele morra, né? Eu só quero que ele quebre a perna. O ódio é característica dos filhos e das filhas do diabo. E você não pode cultivar o ódio. Perdão é impossível, alguém diz, porque ter perdão é esquecer, é ter amnésia. O perdão perfeito é o de Deus, realmente. Eu perdoo e declaro perdão pela fé. Agora, o que eu posso fazer é não ficar me relembrando dos fatos que me entristeceram. Ah, eu perdoei fulano, mas você precisa ver o que ele aprontou comigo. Aí você contou toda a história. Sabe o que vem na sua cabeça e no seu coração? Todo o ressentimento, toda a raiva, o ódio até. Então você tem que parar de falar. Para de falar daquela pessoa que fez algo ruim para você, daquele colega da empresa, daquele chefe, daquele empregado, daquele subordinado, daquele pai ou daquela mãe ou de quem fez. Pare de falar. Não fica alimentando, não fica trazendo à mente isso. Pare de pensar nisso. Entrega a Deus e pronto. E confia que Deus vai cuidar. Ah, mas não dá, meu coração. O coração é enganoso. Creia que Deus lhe dá forças para perdoar e confie no perdão que Deus tem e perdoou você. E faça isso. Eu perdoo, mas não esqueço. Imagina se Deus agisse assim com a gente. O céu seria terrível. O céu seria uma brincadeira de esconde-esconde. Eu ficaria toda hora escondendo de Deus. Porque ele vai me olhar com aquele olhar e vai dizer, estou lembrando, eu li aquilo que você apagou. Já ouviram essa frase? Então imagina se Deus agisse assim comigo e com você. Eu não posso agir assim com ninguém, porque eu sou fruto do perdão de Deus. Eu digo que estou salvo por causa do perdão de Deus. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para dizer não dá? Para Deus dá. O que é impossível aos homens é possível para Deus. O ódio é característica dos filhos e das filhas do diabo. O amor é a característica, é o fruto dos filhos e filhas de Deus. Esse ódio antigo que caracterizou Caim, que primeiro sentiu e depois agiu e matou o irmão. Por quê? Porque as obras dele eram más, ele tinha inveja. Alguém já disse, é porque ele não apresentou um sacrifício conforme Deus queria. O culto não era conforme Deus queria. Eu também concordo. Hebreus diz que, 9:24, que sem sangue não há remissão de pecados. E desde aquela época, e ele não queria, ele queria fazer da maneira dele.
E por isso ele errou, mas o pior de tudo foi que ele ficou com inveja do outro. Ele percebeu que ele tinha feito errado e ficou com inveja e foi alimentando o ódio. E aí ele matou. Nesse sentido, nós temos que saber também que por conta disto, o verdadeiro amor vai despertar o ódio do mundo contra nós. E não temos que nos assustar. Por isso que não dá para querer ser politicamente correto. Eu tenho que ser biblicamente correto. Se o que o mundo diz que é politicamente correto é o que a Bíblia diz, e a Carta aí dos Direitos Humanos diz isso, a Constituição, então eu vou seguir. Agora, se o que o mundo está dizendo, o que o mundo está chamando de certo, que antigamente era errado, e o mundo está dizendo que o errado agora é certo, e o certo que era certo, que a Bíblia diz que é certo, agora é errado, então eu vou ficar com a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí eu vou provocar o ódio do mundo. Não dá para querer agradar todo mundo, ou agrada a Deus, ou agrada aos homens. Em muitos momentos teremos que tomar essa posição. Claro que com cuidado, claro que com sabedoria, claro que com bom senso, claro que ao falar algo eu tenho que falar com amor. Nesse sentido, o amor é a evidência da salvação. Versículo 14, o que diz? Vamos ler? Em casa também leia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O amor caracteriza os filhos de Deus. O amor é aquilo que é a evidência de que somos salvos. O ódio é a evidência da perdição. O versículo 15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí alguém falou, pastor, eu já matei mesmo, já sou um assassino, agora eu vou concretizar. Aí você vai pecar 2 vezes, e pior, né? Então, se você já assassinou no coração, fique só aí, peça perdão a Deus, confesse a Deus, e nem adianta contar para a pessoa. Ah, você não sabe o quanto eu te odeio. O que é isso, meu irmão? Não seja tolo. Você, pelo contrário, tem que pedir a Deus para nunca dizer isso para ninguém, e pelo contrário, falar, eu amo você em Jesus. Assim, nós somos, e isso é evidência, porque o ódio é a evidência da perdição, e isso é característica dos filhos e filhas do diabo, e não dos filhos e filhas de Deus. O amor dos filhos e filhas de Deus é demonstrado pela abnegação. Nós abrimos mão, vamos ler o versículo 16? Todos também? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sim, doação. O amor se caracteriza por doação, e doação da própria vida. Algumas mulheres falam assim, aquela palavra de Efésios, eu não leio Efésios 4, por causa do versículo 22. Vós, mulheres, sede em tudo submissas a vossos maridos, como ao Senhor. Paulo era um machista e tal e tal. Mas quando você lê o versículo 24, como homem não gosto de ler. Porque ele diz que vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Eu tenho que morrer pela minha mulher. Você não consegue chegar em casa e esquentar um prato de comida no micro-ondas e exige que a mulher o faça? Que sacrifício você está fazendo por ela? Então, o amor do marido pela mulher tem que ser sacrificial. E eu digo que um homem que ama a mulher, como Cristo amou a igreja, dificilmente a mulher não vai ser acolhedora para com ele. Não submissa no sentido de ser subserviente, mas no sentido de realmente acolher e aceitar, porque toda mulher quer ser protegida, guardada e amada. Você tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja? Pastor, isso não tem nada a ver com o texto de hoje, eu sei, mas tem tudo a ver sim, porque está falando do amor sacrificial. O seu amor tem sido sacrificial por sua esposa, o seu amor tem sido sacrificial por seus filhos, o seu amor tem sido sacrificial pelos seus irmãos e irmãs em Cristo, pelas pessoas que estão sofrendo. O seu amor tem sido sacrificial pelo seu inimigo e pela sua inimiga, porque Jesus mandou nós amarmos os inimigos. O amor, ele é demonstrado pela compaixão. Versículo 17, vamos ler juntos também? Ora, se alguém possui recursos deste mundo
e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor me leva à compaixão, que é mais do que sentir pena, nós temos dito isso. Compaixão é ação, em prol daquele que sofre e que está desfavorecido. E também, o amor é demonstrado pela ação, versículo 18. Vamos ler? Filhinhos, não amemos de palavra, mas da boca para fora, mas de fato e de verdade. Amamos não com discursos cheios de emoção, mas com ações práticas para aliviar a dor do irmão e socorrer as suas necessidades. O amor nos leva a abrir o bolso, enfiar a mão, tirar e, se for necessário, repartir. Mas também o amor nos leva não só a pagar, mas a investir do nosso tempo naquele que precisa de nós. Orar, mandar uma mensagem, visitar, estar junto na hora da dor. Esse é o amor. Os filhos e as filhas de Deus têm paz no coração. Os filhos e as filhas do diabo vivem e morrem sem paz. Versículo 19 até o versículo 21. Nós leremos os 3 versículos juntos agora. Vamos ler o 19, depois do 20 e o 21, todos. E nisto conhecemos que somos da verdade. De novo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Sim. Se você tem Jesus em você, você é nascido de novo, você o recebeu como Senhor e Salvador, ainda assim, pela nossa sensibilidade, como eu disse, nos encontramos em pecado e ficamos assim, então eu não sou eleito, então eu não sou salvo, então eu não tenho a vida eterna. Eu tenho dito, quando você se pergunta é porque você foi eleito. E aí mesmo, isso é característica do eleito, essa inquietude, porque eu não posso me acomodar com as coisas erradas, com as práticas dos filhos do diabo e das filhas do diabo. E nesse sentido, cada vez confessar, cada vez me santificar mais, mas eu posso ter a consciência tranquila. E se não me acusar, aleluia, eu vou chegar num ponto que eu vou ter essa paz, essa certeza plena. O dia está ruim, o mês não está sendo bom, não foi bom, né? E agora o medo aí da Covid aumentar, está vendo tudo isso? Sabe o que você tem que fazer? Se você tem Jesus no coração, diga assim, obrigado porque eu tenho a vida eterna. Amém? Você pode dizer isso? Quem pode dizer isso, diga comigo. Obrigado porque eu tenho a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Não há bênção maior. Não há coisa maior. Se tudo está ruim, você tem a vida eterna, meu irmão. Então está tudo bom. O melhor você já tem. O resto é lucro. Amém? Então, nesse sentido, e podemos ter paz, porque é Ele quem nos garante esta paz. Não são as minhas ações, não são as minhas atitudes. É a minha fé naquilo que Ele fez e Ele passa isso para mim. Os filhos de Deus têm a consciência tranquila. As orações são respondidas. Versículo 22 e 23. Vamos ler o 22 e o 23? E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Eu não me canso de falar, e vou continuar falando, e continuo falando. Eu não me canso de falar que toda oração é respondida. Não existe, se você é filho ou filha de Deus, tenha certeza que a sua oração é respondida. Talvez a resposta é não. Mas é resposta. Não é aquilo? Eu vou pedir. Já tenho um não como resposta. Pede a Deus. O não já é certo. Mas o não de Deus vem com paz. Por isso o versículo 7 de Filipenses 4:6, que manda a gente não andar ansioso, o 6. Mas em tudo as nossas petições sejam diante dele conhecidas com orações, súplicas e ações de graças. E o 7 traz a resposta. E qual é a resposta? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A resposta não é a concretização do meu pedido. Deus responde, nem sempre atende o que eu quero. Há uma diferença entre resposta de Deus e atendimento ao que eu pedi. Eu peço tudo o que eu quero, Deus dá tudo o que eu preciso, não o que eu mereço. Glória a Ele, porque Ele não dá o que eu mereço. Glória a Ele. Mas Ele dá tudo o que eu preciso. Se você confia em Deus, peça tudo. Não fique com nada segurando. Ele vai te dar tudo o que precisa. E Ele vai te dar principalmente paciência e paz. Porque muitas vezes a resposta é espere. E na hora certa vem o sim. Ah, mas fulano pede, toda hora vem sim. Não é, que ele só conta quando vem sim. Ele não diz todos os nãos que ele recebeu. Uma vez o irmãozinho, porque... Eu falei, mas Deus sempre atende. Não, pastor, mas quando Ele não atende, eu não falo. Amém. Mas você também pode dizer, Deus está me dando paz. Me dando paz. Deus parece que está respondendo uma oração que eu comecei a fazer insistentemente há 38 anos atrás. Parece que Ele está... O dia que responder Ele está respondendo. Responder, olha aqui, ó, responder. Se Ele atender, Ele atendeu da hora, do jeito dele, na hora dele. Porque eu comecei a fazer essa oração até errado. E um dia eu vou recontar essa história com o final aí feliz, né? Mas, agora o mais importante é que quando eu comecei eu estava agoniado. E Deus me deu um não, mas um não tão pacífico que até hoje eu tenho paz. Eu tenho paz. Sim, a resposta de Deus dá paz. E Ele responde sempre, porque Ele vai lhe dar o que você precisa, o que é melhor para você. E nesse sentido as nossas orações são respondidas. E acima de tudo, para encerrar, o versículo 24, leamos juntos também. E quem guarda os seus mandamentos. Antes de eu acabar de ler, o pessoal que vai cantar pode subir. Vocês vão cantar no final, né? Sobe agora. Vocês vão subir, vão olhar para lá e nós vamos repetir de novo, porque vocês vão ler junto comigo. Tá bom? É bonito, vocês leem bem. Quem vai cantar pode tirar a máscara, fica com o microfone, a gente vai fazer aqui um quarteto aqui, né? Para terminar. Todo mundo apostos aí. Vamos ficar em pé já? Porque a gente vai ler em pé e logo depois a gente vai cantar. Vamos ler então? Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Você é filho de Deus, você é filha de Deus, o Espírito Santo está em você. Você tem a vida eterna. Ele o incomoda com o pecado, mas Ele vai lhe capacitar para viver cada vez mais a vida justa que Ele quer. Mas creia que você já foi justificado, que você tem a vida eterna e que agora você tem o dever de expressar o perdão e a compaixão de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor e ao mundo inteiro. Amém?